E segue tratando da questão que envolve a ação do crime organizado, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 1 tonelada de maconha em uma escola municipal do Rio de Janeiro durante uma operação realizada neste domingo. A droga foi encontrada nos dutos de ar da área externa do colégio, na comunidade Nova Holanda, que integra o Complexo da Maré. Enquanto a droga era encontrada, um intenso tiroteio ocorria na região, assustando os moradores. A apreensão faz parte de uma série de ações coordenadas pelas Forças de Segurança Pública no Rio de Janeiro e foi comemorada pelo governador Cláudio Castro, que fez questão de parabenizar os policiais envolvidos e afirmou que não vai tolerar o uso de instituições públicas para atividades criminosas. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar o vídeo que foi feito pelas forças policiais do Rio de Janeiro mostrando a apreensão dessa quantidade enorme de maconha, 1 tonelada apreendida nos dutos do ar-condicionado dessa escola em uma das comunidades que integram o Complexo da Maré. Você, Cristiano Beraldo, facção usava uma escola como depósito de maconha, 1 tonelada de maconha. Aí a gente pode observar nas imagens os tabletes. Beraldo. Pois é, isso vem no contexto do que falávamos há pouco, dessas áreas que são dominadas pelo crime organizado e que o poder público tem muito pouco acesso, quando tem acesso. Então, o que aconteceu ali certamente foi esse ambiente de terror, de controle pelo medo que facções criminosas impõem, inclusive em escolas, onde o diretor, mesmo que queira fazer alguma coisa, não faz porque teme pela própria vida. E aí os criminosos fazem o que querem, né? Usam essa estrutura da escola para colocar suas drogas ali, imaginando que será o último lugar a ser procurado. E como internamente todos ali sabem, professores, diretoria, os estudantes, que não podem encostar naquilo que pertence aos traficantes, então eles ficam muito seguros. A gente precisa conhecer mais detalhes, eu pelo menos não conheço mais detalhes da operação que levou a essa apreensão, mas ela certamente veio de denúncias ali de alguém, quer dizer, alguma circunstância muito forte aconteceu para que essa operação fosse realizada e essa situação aí de apreensão desse volume gigantesco de drogas dentro de uma escola. E aí tem o lado mais perverso disso, é a gente lembrar que boa parte dessa maconha certamente seria vendida para os próprios alunos dessa escola, porque o que a bandidagem, o que o tráfico quer é criar uma base cada vez maior de clientes. Então, como já há no Brasil essa impressão, né? Não impressão, mas enfim, essa circunstância em que você pode andar por aí com 40 gramas de maconha, então o que impede o tráfico de recrutar os seus novos clientes já dentro da escola? Pois é, inclusive a gente pode observar nas imagens que os agentes seguram uma bandeira mostrando que é um grupamento específico que se utiliza de cães. Ali, operações com cães, e nas imagens a gente observa os cães farejadores que devem ter colaborado muito com essa operação para identificar essa droga que estava escondida nos dutos de ar-condicionado dessa escola pública na comunidade. Mota. É o grupamento de ações com cães, se eu não me engano. Eles fazem um trabalho muito legal de treinamento dos cães, eu já tive a oportunidade de testemunhar. São cães inteligentíssimos, preparados para identificar todo tipo de substância. Calhato, diante de uma notícia como essa, antigamente não havia nenhuma dúvida, né? Tratava-se de criminosos, traficantes. Hoje já não dá para ter tanta certeza. Vai que essa tonelada aí foi descriminalizada, né? Imagine que ela venha guardada em pacotes de 40 gramas, Beraldo. Dá 25 mil pacotes de 40 gramas. Qual é a segurança jurídica que a gente tem para dizer que, né, é crime, que pode ser apreendido? O fato é que as favelas do Rio de Janeiro estão cada vez mais perigosas, é cada vez mais difícil para a polícia fazer valer a lei nessas regiões.
A razão é simples, chama-se ADPF 635, é uma decisão judicial de 2020 que suspendeu as operações policiais nas favelas, a não ser em casos excepcionais, para não atrapalhar o combate à pandemia. Essa foi a justificativa. A pandemia acabou, mas a suspensão das operações continua valendo. A decisão que foi tomada no âmbito da DPF 635 é uma decisão liminar. Ela nunca foi ao plenário. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Para mim, o mais impressionante é o silêncio do Congresso Nacional em relação a isso. Você, Luiz Felipe Dávila, a ação da Polícia Fluminense identificando uma tonelada de maconha que estava escondida em uma escola pública nessa comunidade ali no Complexo da Maré, Dávila. Mas é claro que a gente tem que refletir também sobre o destino de uma droga dessa que seria comercializada pelos traficantes, né? Possivelmente para usuários que portariam a quantia de 40 gramas. Qual é a relação que a gente tem que trazer para aquela decisão que foi tomada, o entendimento sobre o financiamento das facções criminosas, hein, Dávila? Bom, é uma sequência de tragédias de política pública. Como bem disse o Mota, a DPF 635 permitiu, na verdade, um salvo-conduto para o crime controlar território e não ter a intervenção da polícia. É isso que está acontecendo. Então, você tem um salvo-conduto e aí consegue estocar drogas em escola. E provavelmente só acontece uma operação dessa porque deve ter alguma briga de facção interna ou de ponto de venda de droga e um dedura o outro e aí permite que a polícia suba e consiga desmantelar algo desse tipo. Então, assim, só quando a polícia tem a colaboração do crime organizado é que consegue se apreender uma quantidade desse tamanho. É uma coisa inacreditável. Segundo, outros pontos fundamentais. A impunidade, como nós já sempre tratamos aqui, precisamos da lei de execução penal ser mais dura, precisamos do cumprimento integral de penas, coisa que também não acontece, está parado na gaveta do Congresso, né? E, por fim, a história da legalização do consumo de droga. É outra coisa também que só faz com que, na verdade, isso aí é mercadoria que agora, apesar de ser ilegal, pode ser vendido legalmente se for vendido em papelotes de 40 gramas. Então, é uma sequência de políticas públicas desastrosas. E isso mostra que se nós não tivermos uma visão da política de Estado que o Brasil precisa para desmantelar o crime organizado, essas concessões só tornam o crime organizado cada vez mais forte e a justiça cada vez mais branda e o cidadão cada vez mais amedrontado com o crime organizado. Quer fazer um complemento, Beraldo? O Mota trouxe a informação da DPF. Eu tenho escutado muitas pessoas questionando até quando vigorará essa medida que foi tomada pela Suprema Corte Brasileira e, naturalmente, muitos fazendo uma correlação entre esse instituto que foi determinado durante a pandemia, mas também a maneira como a criminalidade conseguiu avançar com as suas atividades nessas comunidades por conta da dificuldade de entrada da polícia, né, Beraldo? Pois é, e é interessante porque existe no Supremo Tribunal Federal um interesse muito grande nessa força policial nacional, né? Tirar a autonomia das polícias estaduais para criar essa super força de luta contra o crime organizado de comando do governo federal. Só que, ao mesmo tempo em que há esse discurso, essa vontade de se combater o crime, você tem esse tema que claramente, para uma realidade como a do Rio de Janeiro, traz imensos prejuízos e que até hoje, já anos depois do fim da pandemia, esse assunto não foi resolvido, a normalidade não foi devolvida pelo Supremo Tribunal Federal para que o crime possa ser combatido da maneira que ele precisa ser combatido. Veja, nós não podemos nos enganar. O Rio de Janeiro, especialmente, vive numa circunstância de guerra civil. As pessoas no Rio de Janeiro, a gente vê
vídeos, aí toda semana tem um vídeo, as pessoas indo trabalhar, às vezes tem que parar, descer no meio da linha amarela, da linha vermelha, deitar no chão que está tendo tiroteio. Isso não é coisa de país civilizado, isso é coisa de país em guerra. A quantidade de espaço do Rio de Janeiro que está sob o comando total, mão de ferro do crime organizado, ambientes onde as leis e as decisões das cortes não vigoram. Lá o que resolve é o micro-ondas. Pergunte ao jornalista Tim Lopes se não é essa a dinâmica. Não dá para perguntar para o jornalista Tim Lopes, porque ele foi brutalmente assassinado por bandidos que continuam vivendo uma realidade cada vez mais consolidada de absoluta autonomia naqueles territórios em que eles dominam. E o que é feito para inverter essa dinâmica? Nada de concreto. Essa é a realidade. O problema só se agrava. E aí querem combater marginais sanguinários que matam como se estivessem indo mascar um chiclete. Não tem o menor apreço pela vida do próprio e muitas vezes não tem apreço pela própria vida. Querem combater essa criminalidade como? Pessoas que estão guardando 1 tonelada de maconha numa escola. Vão manter esse status quo até quando? Vão manter esse discursinho de coitadinhos dos criminosos, dos traficantes, dos sequestradores, dos assassinos, dos ladrões? É essa dinâmica que as forças principais do Brasil querem impor à sociedade? Façam-me o favor. Os fatos estão aí para todos verem. Leiam os jornais. Aliás, tem uma frase dita por Joaquim Barbosa no embate que teve com outro ministro, dizendo assim: saia às ruas, ministro. É o que peço. Saiam dos gabinetes e vão às ruas ver qual é a realidade. A realidade não é esse faz de conta. A realidade é arma na cabeça, é tiro para todo lado. Essa é a realidade do Brasil. Então não sei o que precisa acontecer, Canhoto, para que as autoridades acordem e tomem decisões alinhadas com a realidade que o povo vive. Mota, para fechar, acho que a gente nunca falou tanto sobre a atuação do crime organizado como nos últimos meses, né? A gente traz aqui notícias, informações sobre as investigações que são realizadas, principalmente no estado de São Paulo, enfim, facções que faturam bilhões de reais por ano, diversificam seus negócios para conseguir lavar essa quantidade enorme de dinheiro que eles faturam. Mas depois daquela medida que foi tomada pelo Poder Judiciário, Mota, a descriminalização do porte de maconha para quem tiver até 40 gramas. O que a gente precisa refletir com o nosso público? Para onde caminhamos? Que projeção é possível fazer diante desse cenário, hein, Mota? Nós caminhamos para o caos, Canhoto. Atrás disso tem a noção da justiça social. Então, o sistema de justiça criminal não tem mais como objetivo proteger os nossos direitos, proteger a vida, a propriedade, o direito de ir e vir de todas as pessoas. Não. Agora a missão é fazer justiça social. Como é que você faz justiça social? Você olha para os crimes que na cabeça desse pessoal são crimes cometidos por pessoas pobres. E aí você torna esses crimes, né, praticamente coisas normais. É disso que se trata, essa abordagem em relação às drogas, que é uma abordagem que tem vários elementos. Se vende a ideia de que o uso de drogas é uma coisa normal, natural, parte de um estilo de vida. Se vende a ideia de que tráfico... Imagine você, isso está na nossa legislação. Tráfico é um crime cometido sem violência, né? Como se esses fuzis que volta e meia a gente vê aí no noticiário, estão presentes em qualquer favela brasileira, fosse um elemento da nossa imaginação. E aí vem a ideia mais insensata de todas, que é, se você entra numa máquina do tempo
para 40 anos atrás e conta isso para as pessoas, você vai ser motivo de chacota. É a ideia de que a melhor forma de lidar com o tráfico de drogas é legalizar a droga, é regulamentar a droga, é permitir que a droga seja vendida de um jeito ou de outro, livremente. Então, hoje, você criou uma situação que é um desafio completo à lógica. Você diz que não é crime você usar uma substância cuja produção e venda são crimes. Ora, qualquer um com 2 neurônios conclui que o próximo passo, inevitavelmente, vai ser legalizar também a produção e a venda. Não há outro caminho. Ou senão, as pessoas, especialmente os policiais, vão ficar todos doidos. Eu já expliquei aqui, né? Imagina, Caniato, você é um policial e você chega numa biqueira, no momento exato em que está ocorrendo uma transação comercial. De um lado está o traficante vendendo um pacote de 39 gramas. Do outro lado, tem um cidadão comprando esse pacote de 39 gramas. Você só pode prender um dos dois participantes da transação. O traficante está cometendo um crime ainda, mas o sujeito que compra não está cometendo crime. É a mesma coisa que você dizer a partir de hoje, receptação de celular roubado não é mais crime. Você pode comprar à vontade, mas eu vou comprar o celular roubado de onde? Do assaltante que acabou de botar a arma na cabeça de um cidadão inocente. É isso que a gente vive no Brasil, Caniato. Ou a gente recupera a sanidade, ou eu não sei o que é que a gente vai estar comentando nesse programa daqui a 5 anos. Não, esse exemplo que você deu foi excepcional, porque deixa claro essa distorção e é muito criticada, inclusive, a decisão por vários juristas por conta dessa desconexão também com a identificação do ilícito, né? Você não tem onde comprar uma droga numa farmácia e no mercado. Você vai comprar de quem? Do traficante que está cometendo um crime quando vende aquela substância para o cidadão. Mas ele, portar aquela droga, ele não está cometendo nenhuma ilegalidade. Você quer fazer você fez uma sinalização? Você quer arrematar, Beraldo? Não, o Mota está certíssimo. Quer dizer, quando a gente vai fazendo essas conexões muito fáceis e muito lógicas, a gente vê que é indefensável. Não é atitude de um país que quer resolver o problema das drogas para valer, que quer ter controle do seu sistema de segurança e levar segurança para as pessoas. Essas decisões estão sendo tomadas e a gente vê que é um processo que vai agravando a situação da população. E a gente fala isso muito aqui, a população não quer isso. Se você fizer uma enquete com as pessoas de bem, os trabalhadores, pessoas que estão ali tentando criar seus filhos de uma forma decente, ninguém quer que o filho vire um drogado, ninguém quer que o filho vire um maconheiro que fica aí, que hoje começa com a maconha, amanhã está com a cocaína, depois sabe-se lá com o quê. As pessoas zelam pelo bem-estar das pessoas que amam. E a droga não é uma demonstração de bem-estar, ao contrário, é uma porta de entrada para um universo sombrio. E a gente precisa que a população tenha apoio para recuperar os seus valores, para recuperar o rumo da prosperidade, com segurança, com valores, princípios, que tudo isso seja resgatado, porque está se perdendo. O Brasil está vivendo um momento onde as pessoas só querem sobreviver, só que isso é muito pouco. A gente não, nós somos um país em guerra, só que o mundo já se livrou em boa parte das guerras há muito tempo. O mundo está andando. Se você for hoje à Rússia, andar pelas ruas de São Petersburgo, eu quero ver se você vai andar com medo de ser assaltado. Eu quero ver se você vai encontrar um russo que diga a você, olha, não fale no celular aqui na rua, não use o seu relógio, cuidado com a sua carteira. Isso simplesmente não existe. Vá a vários países que a gente olha com receio, com distância, são muito mais seguros do que o Brasil. Então, nós perdemos o bonde do desenvolvimento. E essa
esse problema crônico de violência é um sintoma muito preciso de como o Brasil está atrasado. Nós estamos de braços dados com o que é de pior no mundo. E não é possível que não se tome medidas efetivas para reverter esse processo.